Já anunciado o tema que eu vou estar abordando nessa noite sobre tentação. E qual o papel de Satanás, né, na questão de tentação? Como é que Satanás nos influencia? Ele nos influencia? Como é que nós somos influenciados ou somos influenciáveis? Qual é o poder de Satanás em nos enganar, de nos tentar? E quando a gente começa a olhar a Bíblia desde o início, ele já atua com essa performance de estar enganando as pessoas, de estar mentindo, de estar atraindo as pessoas para que pequem, para que desobedeçam a alguns mandamentos de Deus. Então, a grande estratégia de Satanás, e ela não mudou, é nos levar, a cada um de nós, a cometer algum pecado. Então a grande estratégia de Satanás é induzir. Ele não obriga, ele induz. Ele prepara o ambiente. Ele vem com sugestões. Ele gosta de dar sugestões. Agora, quem dá ouvidos a essas sugestões somos nós. Já desde o Jardim do Éden, Gênesis capítulo 3, a primeira atuação na qual ele aparece, ele já é bem sucedido no caso, né? Bem sucedido na estratégia de enganar, de mentir. Diz lá no capítulo 3, versículo em diante: ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Ó, a astúcia da pergunta. É isso mesmo que Deus falou? Você não pode comer de nenhuma fruta? Você não pode comer de nenhuma fruta. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Aí que veio a mentira, né? Primeiro ele questionou a Deus, ele questionou a veracidade da informação, jogando uma informação falsa mesmo. É verdade que Deus não deixa vocês comer de nenhuma árvore. Ele vem de uma forma muito sutil. E aí a mulher disse: não é verdade. Nós podemos comer de todas as árvores, menos de uma. Ele simplesmente inverteu, né? Ela disse: não, a gente pode comer de todas as árvores, menos de uma. Mas aí o dia que a gente comer dessa árvore, a gente vai morrer. Eva estava consciente. Ela estava consciente de que não poderia. Por quê? Porque traria uma consequência fatal. Já Satanás, ele questiona: não, isso nem aí, isso aí não vai acontecer. Vocês não vão morrer. Agora sim que ele pegou e colocou a mentira. A grande mentira. Deus só falou isso porque ele quer enganar vocês, ele escondeu algo de vocês, o conhecimento. Porque se vocês comerem dessa árvore, aí sim que vocês vão ser como Deus. Vocês vão ser igual a Deus. E nessa corrida do homem, do orgulho humano, se igualar a Deus, né, foi fatal para o ser humano. E ela comeu, e deu fruto ao homem, e ele também comeu, e então foram abertos os olhos. E aí está a verdade, né? Aí a verdade estava ali. Foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Ok, neste momento abriu seus olhos, sim, se reconheceram. Aí começaram a conhecer o mal. Eles conheciam o bem, mas não conheciam o mal. Naquele momento
ficaram realmente conhecedores do bem e do mal. E aí, só tragédia dali em diante. Então, a questão, a astúcia da serpente, a astúcia de Satanás em enganar. E ele torce o mandamento de Deus. Ele desvirtua a palavra de Deus. O mandamento de Deus. Deus tinha dado um mandamento, ele desvirtua. Ele usa o próprio mandamento, mas ele usa ele de uma forma desvirtuada, e até hoje ele ainda usa os mandamentos de Deus de uma forma desvirtuada. Não, não é bem assim, não é isso que está escrito. A Bíblia, na verdade, ela é um livro antigo, ela precisa ser interpretada da forma correta, e por aí ele vai começando a minar os conceitos da palavra. Alguém que sentiu na pele o que é a astúcia de Satanás foi Saul. Saul, em 1 Samuel capítulo 16, ele é acometido, inclusive, de um espírito maligno. 1 Samuel capítulo 16. Versículo 14 a 16. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Então os criados de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito mau da parte do Senhor te assombra. Diga, pois, nosso Senhor a seus servos que estão em tua presença, que busquem um homem que saiba tocar a harpa. E será que quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te acharás melhor. Muito bem, este foi um momento, essa foi a consequência da ação de Saul. Mas Satanás entrou nele, Satanás fez um estrago na vida dele neste momento? Não, neste momento não. Na verdade, o problema todo, ele começa anteriormente. Foi na desobediência de Deus. Se vocês forem verificar aonde realmente foi a queda, capítulo 13, Deus havia dado um mandamento para Saul para que ele destruísse completamente as cidades dos ismaelitas, não, dos filisteus. Os amalequitas, capítulo 15. Então, Deus manda destruir totalmente os amalequitas. E o que acontece? Nessa batalha, eu vou resumir ela, chega um momento que Saul tem a opção de exterminar tudo, ser obediente a Deus e realmente matar todos os animais e todos os seres vivos. Mas o que ele fez? Ele escolheu os melhores animais e não os matou. E aí trouxe para Israel, e quando ele foi se encontrar com Samuel, Samuel já sabia disso. Samuel questiona Saul: Saul, o que você fez? Por que você não sacrificou? Não, é que eu trouxe para o Senhor o melhor do rebanho, para trazer sacrifício a Deus, achando que ele tinha feito um grande favor para Deus. E Samuel naquele momento diz não. Ele foi levado pelos soldados que falaram: Saul, a gente vai sacrificar esses animais tão bons. Naquele momento ele ouviu as vozes daquelas pessoas que estavam ao redor. Na verdade, o que acontece? O inimigo colocou pensamentos e usou a vaidade das pessoas, dizendo: gente, vocês vão matar isso aqui? Olha só, que desperdício, vão aproveitar. Isso aqui vai matar, vai ser corrido, ninguém vai se aproveitar disso aqui, a gente pode levar para Israel, né? Vamos sacrificar para Deus, né? Só para não dizer que a gente que quis tanto, né? Então vamos sacrificar para Deus os melhores animais, mas é muita pena. E o que acontece? Saul dá ouvidos aos soldados.
Satanás, ele é muito astuto. Ele pega o mandamento de Deus e ele vai usar o mandamento de Deus, mas a vaidade humana, e contrastar os dois. E então, pela vaidade humana, ele vai dizer, não vale a pena cumprir o mandamento. Não vale a pena você obedecer a Deus. Veja o preço que você está pagando por você obedecer a Deus. Você está perdendo. Você está perdendo conhecimento, falou para Adão e Eva. Vocês estão perdendo. Para os soldados, para a saúde, vocês estão perdendo, olha só que desperdício, vocês vão colocar fora isso. Então, a vaidade humana misturada com a tentação, com as vozes do inimigo, não faça isso, não obedeça, não faça, pense em você, pense no seu bem. E a queda é fatal. Semelhantemente, nós podemos ver, e agora sim nós vamos ver o mundo espiritual, porque a consequência do capítulo 16 que a gente viu aqui, de Saul receber um espírito maligno, isso só é a consequência da desobediência, porque anteriormente ele já obedeceu a Satanás, ele já tinha obedecido aos demônios, e agora então ele ficou totalmente consumado, né? O possesso. Agora, uma outra experiência bem interessante, 2 Crônicas, capítulo 18. Segundo livro de Crônicas, capítulo 18. Versículo 18 em diante. Aqui a gente está numa situação, Acabe, ele está prestes a se atirar numa batalha, e Josafá, o rei de Judá, também está junto com ele. E eles estão prestes a se lançar numa batalha contra Ramote Gileade. E o que acontece? Eles vão consultar Deus. Na verdade, só vão consultar Deus porque nosso amigo Josafá insiste tanto com Acabe para que ele fosse consultar a Deus, que ele acabou dizendo, tudo bem, vamos consultar então a Deus antes da gente ir para a batalha, vamos fazer isso. E aí o que acontece? Chega lá um profeta de Deus e traz a seguinte mensagem. 2 Crônicas, capítulo 18, a partir do versículo 18. Disse mais: esse é o profeta, deixa eu ver aqui o nome do profeta. Micaías. Disse mais: pois ouvi a palavra do Senhor, vi o Senhor assentado no seu trono, e a todo o exército celestial em pé, a sua mão direita e a sua mão esquerda. E disse o Senhor: quem persuadirá a Acabe, rei de Israel, a que suba e caia em Ramote Gileade? Disse mais: um diz desta maneira, outro diz de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu persuadirei. E o Senhor lhe disse: com quê? E ele disse: eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E disse o Senhor: tu o persuadirás e também prevalecerás, sai e faze-o assim. Aqui é bem interessante de verificar que havia vários profetas, profetizando e em nome de Deus, dizendo: vai rei Acabe, você vai ser vitorioso, vai rei contra a batalha e a batalha será vencida, você vai ser vitorioso e tudo mais, até que Josafá insiste tanto com Acabe, diz: mas não tem um profeta do Deus eterno, tipo um profeta de verdade, pega um homem reto mesmo, pega um profeta de verdade. E aí ele vai: tem um profeta aí, o Micaías, só que ele nunca profetiza o que eu gosto, nunca profetiza o que eu quero ouvir, né? Ele sempre profetiza o oposto. Mas chama ele, vamos ouvir ele. E aí ele traz essa palavra: olha, eu ouvi, ele teve uma visão do trono de Deus, seres celestiais, tanto à sua direita quanto à sua esquerda. E ele disse: olha, quem vai atuar nesse momento? Quem vai levar o rei Acabe para a batalha? Porque eu quero matar ele na batalha.
Ele vai morrer na batalha, mas alguém tem que conduzir ele para a batalha. Quem vai fazer isso? Até que um espírito se manifestou e se apresentou diante de Deus, dizendo: eu vou fazer. E aí Deus perguntava: mas como é que você vai fazer isso? Eu vou ser o espírito mentiroso na boca dos profetas. Eu vou ser um espírito de mentira, de engano. E Deus diz: então tá bom, beleza, pode ir. Então aqueles profetas todos começaram a profetizar em nome de Deus, que não era, dizendo que o rei Acabe deveria ir para a batalha porque ele seria vitorioso. Claro que, Micaías não foi ouvido pelo rei Acabe, foi para a batalha, e assim uma coisa totalmente absurda acontece. O rei Acabe, já sabendo, porque já tinha ouvido a profecia de que ele morreria na batalha, o que ele fez? Ele tirou as suas vestes reais, ele tirou a armadura real, se vestiu com uma armadura comum de qualquer outro dos soldados, entrou numa carruagem comum, como qualquer outra carruagem. Pessoal, eu vou me esconder, não vão me encontrar, eu não vou morrer, eu vou dar um jeito, eu vou enganar Deus. Mais ou menos nesse sentido, eu vou dar o meu jeito, eu vou me livrar dessa situação. O profeta falou, mas não vai acontecer, eu vou me garantir. E aí ele se vestiu de um soldado comum, foi para a batalha, e um soldado que entesou o arco de uma forma aleatória, disparou a flecha, e a flecha voou, acertou Acabe justamente numa junta da armadura dele, numa emenda da armadura. E a flecha atingiu ele, e ele sangrou e acabou morrendo. De uma forma totalmente absurda. Mas Deus tinha falado. Não adianta disfarçar, não adianta se vestir de outra pessoa, não adianta você mudar a identidade. Deus sabe muito bem nossas atitudes. E o que acontece? Ele então é derrotado na batalha. O que eu quero destacar justamente aqui é a questão: um espírito mentiroso. É o princípio de Satanás. É o princípio daquele que engana, aquele que traz a informação errada, aquele que traz a notícia errada, aquele que desvirtua a palavra, aquele que traz uma conversa que você quer ouvir. Aí que está a grande questão, não é que ele vem com palavras. O diabo não vai se apresentar com chifres, com um monte de fumaça e cheiro sei lá, éter, sei lá o que cheiro que o diabo tem. Mas o que acontece? Ele vai se apresentar de uma forma sedutora, ele vai se apresentar de uma forma agradável, e ele vai enganar, e não vai falar uma conversa que você não quer ouvir, ele vai falar algo que você quer ouvir. Vai para a batalha, você é o cara, você é o máximo, você vai dar jeito, você é o cara, vai dar tudo certo, é só você colocar outra roupa, vai dar tudo certo. Amados, quantas vezes no nosso dia a dia não vem às vezes pessoas ao nosso redor falando, às vezes até enaltecendo, provocando a nossa própria vaidade, para que nós nos desviemos dos propósitos de Deus. Gente, não é tudo que a gente ouve, você é maravilhoso, você é isso, você é aquilo outro, que é Deus falando conosco. Quando exalta a nossa vaidade, muitas vezes tome cuidado. Quando a oferta é muito boa, tome cuidado. Eva passou por isso. Nós vimos o Saul passou por isso também. Pense em você. Nossa, você pode ter um ganho a mais com isso, você pode ter um lucro. Saul, agora Acabe, aquela voz que você quer ouvir. Por isso que Acabe não gostava do profeta, porque o profeta vinha e falava que ele não queria ouvir. E ele ficava chateado, não gostava do profeta, porque não gostava de Deus. Porque não queria obedecer a Deus.
Aí que está a grande questão. Essa mesma artimanha, essa mesma estratégia, Satanás usou com Jesus, Mateus capítulo 4. Mas Jesus, com Jesus a conversa foi diferente. Com Jesus a conversa foi diferente. Mateus capítulo 4, versículo 2 e 3. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Olha só, primeiro veio a tentação para Eva. Eva, vocês não podem comer de nenhuma árvore, é isso? É verdade isso? Ah, vocês nem vão morrer. Agora ele pergunta: ei, vem cá, você está com fome? Você que é filho de Deus, você pode fazer essas pedras virar pão. Por que você não faz isso? Isso mexia com a vaidade de Jesus, será? Pô, você é filho de Deus? Você não é filho de Deus? Você não merece? Pô, você é o cara. Você é filho de Deus. Você pode, isso aqui para você é fácil. Filho de Deus passando fome na terra. Meu Deus, não está cuidando de você, né? Tadinho de você. Coitado de você. Isso mexe com a vaidade, isso mexe com o nosso ego. E Jesus deu a resposta. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordens a respeito de tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Antes ele diz: olha, você é filho de Deus. Se tu és filho de Deus, né? Novamente, se tu és filho de Deus. Essa pergunta, ela novamente retorna a essa pergunta. Vem cá, você não é filho de Deus? Então você se joga daqui, ó, não vai acontecer nada. Se tu és filho de Deus. Mas Jesus era filho de Deus. Ele não precisava provar para ninguém que ele era filho de Deus. Jesus não tinha problema de vaidade, de dizer, será que eu sou, será que não sou? Mas muitas vezes nós temos. Muitas vezes a gente passa por isso. Pô, mas você não é crente? Pô, mas você não é filho de Deus? Por que você está passando por essa situação? Pô, mas você não serve a Deus? Por que você está sofrendo desse jeito? Pô, mas você não é filho de Deus? Essas perguntas, ou só comigo? Pô, por que você está com um problema financeiro? Você não é filho de Deus? Deus não é dono de tudo? E você não tem umas pessoas que não ajudam, né, nessa hora de fazer essas perguntas para a gente, né? Amado, é o nosso dia a dia. O diabo empresta a boca de algumas pessoas para nos atacar, é normal. A gente viu isso com Saul. Os soldados de Saul levaram ele a duvidar de que era realmente para matar tudo. Então, assim, o ambiente muitas vezes é totalmente desfavorável. O inimigo, ele sabe quem usar. E, gente, não é só gente distante que ele usa, muitas vezes a gente próxima. Daqui a pouco a gente vai ver isso. Então, ainda no versículo 8 e 9 desse capítulo, diz assim: novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Satanás disse: olha, vem cá, olha só, tudo isso aqui, ó, você não é filho de Deus, então você não vai governar, você não é um rei, você não é da linhagem de Davi, Deus não disse que você vai governar sobre a terra, então olha só, tudo isso aqui vai ser teu, eu dou para ti. Mas sem sofrer, não precisa ir para a cruz, não precisa de sacrifício. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou
E eis que chegaram os anjos e o serviram. No livro de Lucas, se não me engano, ele diz ali que Satanás o deixou até tempo oportuno. Significa, não é que o diabo foi embora, nunca mais voltou, mas em tempo oportuno ele novamente, ele não vai desistir. Ele não vai parar, ele não vai dizer, tudo bem, você já resistiu até, beleza, agora passou no teste, beleza, nunca mais vou te incomodar. No momento oportuno, ele sempre está à espreita, ele busca o momento oportuno. Na nossa fragilidade, quando a gente está fraco, ele sabe muito bem quando nos atacar. Por isso que Jesus diz, antes de ser crucificado, a carne é fraca, mas o espírito é forte. No momento de desânimo, de desmotivação, no momento de angústia, naquele momento que a gente precisa se agarrar a Deus. Os ataques podem vir de pessoas muito próximas. Mateus capítulo 16, versículo 21 é um exemplo disso. Mateus 16, versículo 21 é quando Pedro repreende Jesus. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém a padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo, Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele diz, Senhor, tem compaixão de ti, tenha misericórdia de ti, pense em você, isso não vai acontecer. Essa preocupação pessoal, e era Pedro falando. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás. Aí, o momento oportuno, né? Que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Os homens pensam em si. Ele diz, eu tenho uma missão de Deus para cumprir. A vaidade é humana e eu tenho um propósito divino. Aí que está a diferença. Para concluir, gostaria de concluir com a palavra de Efésios, que eu usei na abertura do culto. A Bíblia ela já nos orienta de como agirmos para não sermos surpreendidos. Satanás, ele é aquele que anda ao derredor, buscando a quem possa tragar. Ele é aquele que sonda o momento oportuno. É aquele que busca a fragilidade da nossa vaidade humana para nos atacar. Amados, eu quero que vocês saibam muito bem, isso acontece no nosso dia a dia constantemente. Às vezes são pensamentos na cabeça. Muitas vezes pensamentos na cabeça, eles vêm, mas são como se fossem pensamentos lançados do inferno. Você também não é nada. Você também não sei o quê. Ninguém gosta de você. Você não sei o quê. Ou ele vem na primeira pessoa, né? Eu não presto, eu não sei, eu não posso, eu não consigo, eu sou fraco. E o que acontece? A gente começa a acreditar. Satanás minando quem você é em Cristo, o que Cristo conquistou para você na cruz. Esses pensamentos a gente começa a sufocar eles e a gente começa a regar a semente errada. Pensamentos são como se fossem sementes lançadas na terra fértil da nossa mente. E nessa terra fértil, são várias sementes que são lançadas durante o dia, são vários pensamentos que nós temos. Alguns pensamentos bíblicos, alguns pensamentos de Deus, como Deus nos vê, o que Deus acha de nós, o que Deus investiu em nós, mas muitos pensamentos são sementes do inimigo. O que Ele diz que você é? Você é um derrotado, você não vai dar certo mesmo, você nunca deu certo. E vai vindo pensamentos negativos. E se a nossa mente está armada contra isso, ele vai lançar pensamentos negativos naquelas pessoas que estão ao nosso redor.
É porque você também nunca não sei o quê. E aí vai, né? Dentro de uma casa, marido e esposa, muitas vezes a gente sofre ataques. Quando de repente, do nada, a gente começa a brigar. E um acusa o outro, e aí aquela coisa, a nossa mente começa a ser bombardeada de pensamentos, aquela vez ele também não sei o quê, e dali a pouco os dois estão lá. Calma. Por que a gente começou mesmo? Qual é a razão disso? Então, queridos, a gente precisa se armar contra o nosso verdadeiro inimigo. Não é homem, não é carne, nem sangue. Diz lá em Efésios capítulo 6, Efésios capítulo 6, versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Astutas ciladas. Porque não temos que lutar contra a carne ou sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na pregação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Dardos inflamados do maligno são justamente essas lanças, esses pensamentos, né? Então, o que vai nos proteger neste momento desse tipo de ataque? Tomando sobretudo o escudo da fé. Fé no quê? Na palavra. Creia na palavra, alimente-se da palavra, e quando vier esses pensamentos, Jesus usava o que? A fé, mas a palavra diz, mas as escrituras dizem, é isto, creia a fé, o escudo da fé apaga os dardos inflamados, tomando sobretudo, então o escudo da fé, versículo 17, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amados, oração, súplica, ore pelos santos, ore pelos irmãos da igreja, revista-se, ore pelos membros da sua família, ore por aqueles que estão ao seu redor no trabalho, porque se o diabo não conseguir te atacar, ele vai atacar aqueles que estão ao teu redor, mas ele não vai desistir. Firme-se nas promessas do Senhor. A nossa batalha não é contra essa ou aquela pessoa, a nossa batalha ela acontece no campo espiritual. A gente viu que o espírito maligno lá na presença de Deus, ele pediu, posso eu ir lá? Eu quero ser um espírito mentiroso que vai dominar os profetas. Aqueles profetas que começaram a profetizar mentira, eles não pensaram, veio na mente deles pensamento sobre o que eles deveriam profetizar. Então, a influência era mental sobre aquelas pessoas. Então, havia o quê? Uma suscetibilidade mental de um espírito que induzia as pessoas a profetizar aquilo. Então, a nossa batalha, amados, ela é no campo espiritual, é no campo mental. Cuide com as suas vaidades, cuide para que aquilo que eles estão falando não afete a sua vaidade, você se considere a autocomiseração, né? Ai, tadinho de mim, né? Que nem Pedro falou para Jesus, ai, cuide de você, claro que isso não vai acontecer, pense em ti, claro que não, Jesus. O diabo sempre vai mexer com a nossa vaidade, com os nossos desejos. Não desista, Deus é contigo. A palavra de Deus diz, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E essa palavra permanece até hoje, porque Jesus ainda não voltou. Porque ela só vai ser anulada a partir do momento que Jesus volta. E aí sim nós estaremos juntos na presença dEle. Aproprie-se e tenha fé.
Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pela tua palavra, porque ela é como uma espada afiada. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos falidos, Pai querido, todas as estratégias do inferno para nos atacar, para nos desmotivar, em nome de Jesus. Nós declaramos agora, Papai querido, que toda arma, Senhor amado, que foi preparada contra nós, Pai querido, todas as dardos inflamados, todas as mentiras, todos os enganos, nós declaramos agora falido em nome de Jesus. Nós clamamos para que a Tua palavra, Senhor, tome conta da nossa mente, Pai, fortalece-nos na nossa fé, Pai querido, para que nós não venhamos a nos cansar nem desmotivarmos, Pai, em nome de Jesus. Papai querido, acrescente mais fé à nossa vida, Pai querido, para que nós possamos ser uma bênção aonde nós estivermos. Ao invés de sermos influenciados, seremos influenciadores, Pai querido. Alguém que estará num ambiente desfavorável, mas alguém que traz sal, alguém que traz luz, alguém que traz gosto, alguém que traz esperança, alguém que traz amor em meio à raiva e angústia, Pai, em nome de Jesus. Que nós sejamos como soldados, Pai querido, revestidos, Pai amado, em nome de Jesus, e nós possamos ir para a batalha, porque nós saímos para vencer, porque é o Senhor que venceu, em nome de Jesus. Amém e amém.